Minas sempre foi um estado da videoarte, da crítica cinematográfica, mas ele nunca foi, né, não tinha sido um estado tradicionalmente do fomento e da produção. Mas Belo Horizonte já teve 120 salas de cinema. Então, quando é uma espécie, talvez, de resgate daquilo que foi silenciado ou daquilo que ainda não existiu, não foi descoberto, não foi revelado. Enfim, eu acho que o Cinema Sem Fronteiras, ele representa a inquietação, a ousadia de quem quer fazer alguma coisa diferente, mas principalmente para valorizar e promover o cinema brasileiro, porque é nele que a gente consegue se ver. Boa tarde, Bruno Carmelo, do Miramar. Eu tenho a impressão de que uma das principais destaques que a gente teve foram os filmes restaurados. Chica da Silva, Vento Norte, o filme da Luna Alcalay. E parece que tem um espaço cada vez maior para esses filmes aqui, quando a gente fala em preservação, e pensar também nesses filmes restaurados, os clássicos, parece que a gente só descobre aqui. Acho que nenhuma outra mostra no festival dá tanto destaque a essas produções como o Cineop. Queria que você falasse sobre o papel desses filmes, que parecem que estão cada vez mais importantes dentro da programação. Principalmente, né? Acho que a Cineop foi pensada exatamente para ser o espaço de apresentação desses filmes que, ou chegando, né, com a restauração, com a digitalização, ou mesmo sem ela, a gente fazendo aí uma analogia com Chica da Silva, quando a gente exibiu na 4ª edição o filme sem estar restaurado, com a presença do Cacá Diegues, homenageando Zezé Mota, no recorte histórico dos anos 70, em que a mulher do cinema brasileiro era Sônia Braga, e a gente traz aqui a Zezé como nosso homenageado, e o Cacá Diegues lá no Cine Vila Rica, que teve a chance, né, espero que em breve ele reabra. Ele disse exatamente isso: eu nunca imaginei que eu fosse ver o meu filme na sua janela original para uma nova plateia. E esse espírito é exatamente isso. Quem fez cinema antigamente, e ainda às vezes está fazendo, não tem essa consciência de que os filmes permanecem vivos e que vão ter sempre pessoas querendo conhecer esses filmes. E esses filmes que contam do tempo histórico que ele foi feito, né? Então a Cineop, quando você fala, eu nunca vi tantos filmes reunidos, esses filmes, e aí no volume, né, maior no número maior de exibições, porque é resultado de políticas públicas. Porque não é porque a gente abriu mais filme, é porque a gente teve agora que escolher os filmes, mas antes a gente ficava catando. Sabe que tem um filme que foi restaurado? Então, olha aí se a gente pode exibir um filme restaurado, ser um queijo restaurado. Eram filmes pingados, porque o restauro é um processo também demorado. Então, quando a gente vê que tem condição de escolher, aí eu falo, não, que alívio, sinal que esses encontros, né, a gente reafirmando todo ano aqui sobre a preservação, sobre a formação, né, sobre a guarda e sobre o acesso, e se a gente está expressando isso aqui numa programação com a presença desses filmes, é sinal que alguém prestou atenção, é sinal que quem estava lá com o poder da caneta falou, vamos olhar para a preservação e colocar a preservação aqui na Aldir Blanc, na Paulo Gustavo, porque é resultado disso, não resta a menor dúvida. E uma das novidades dessa edição, além dos filmes, foram os projetos de preservação, que a gente também abriu inscrição, começamos a ser procurados, eu falei, epa, então esses projetos estão existindo no Brasil inteiro. Então a gente também teve que selecionar, não sei se foram 8, 10 por aí, entendeu? De um processo extremamente novo, né? Assim, antigo no sentido que já deveria ter existido há muito tempo, mas novo, deles serem agora reais. É um fato, se colocou pra gente. E a Cineop é o lugar para isso, né? É esse espaço de convergência entre preservação, história e educação, é o espaço da preservação em todos os sentidos, da discussão, da exibição e da troca de conhecimento, né?
de possibilidades da gente conhecer projetos que estão sendo feitos, como estão sendo feitos, quais foram os resultados e servir de troca de experiências para que outros surjam. E foi uma luta muito grande ter a preservação dentro da Léo Aldir Blanc. Eu lembro que vários estados procurando a gente, eu ligando para o Hernani, por causa das nomenclaturas, né, que eu não conhecia, quanto que custava, entendeu? Restaurar um filme, enfim. Então, esses filmes, espero que a cada edição eles estejam cada vez mais numerosos e que a gente possa cada vez mais ter espaço para ele. Assim como os demais filmes, não sei se todo mundo reparou, mas a gente, de um tempo para cá, 2, 3 anos, conseguiu fazer um recorte para a seleção de filmes somente com imagens de arquivo. Isso não se sustentava antes, entendeu? Então, assim, mostrando que como a pesquisa, né, o acesso a esse acervo, a questão também do recurso para pagar direitos autorais de imagem, como que isso é fundamental para construir outras histórias, né? Para ressignificar histórias também, novas narrativas. Então, a Cineop aqui é o lugar dos filmes que utilizam imagens de arquivo, e a gente introduziu a mostra competitiva, segunda edição, e ano que vem ela já vem cada ano com um aprimoramento que a gente está estudando, exatamente para dar visibilidade a esse trabalho invisível do pesquisador em primeira instância, né? E como que esses acervos estão sendo guardados. O Ainda Estou Aqui, a sua essência foi possível com imagens de arquivo, tanto para estudar, né, e contar essa história, como para utilizar essas imagens. Boa tarde, Raquel, Francisco Carvalho, Tudo é Brasil. A minha pergunta é meio que um complemento da do Bruno. Há 21 anos atrás, quando o festival foi inaugurado, a gente não tinha um cenário como o cenário de hoje, né? Tipo, hoje não apenas os filmes estão sendo restaurados, e que bom que estão sendo, eles estão reestreando nos cinemas. Então, por exemplo, eu lembro que eu senti o cheiro, porque a data inicial do Chica para estreia era março. Quando o filme sumiu de março, eu falei, esse filme vai para a Cineop. E eu quero saber se você consegue traçar um paralelo entre o crescimento da mostra e esse interesse do circuito e das distribuidoras agora não deixarem esses filmes restritos ao circuito dos festivais, né? Porque é isso, daqui a 2 semanas a gente tem a reestreia de Chica da Silva nos cinemas, e Um Céu de Estrelas também vai para os cinemas, e isso é uma coisa... Carlota Joaquina, o São Paulo S.A. estreou esse ano. Então, se você acha que humildemente, ou sem nenhuma humildade, a Cineop contribui também para que esses filmes tenham visibilidade no circuito comum, né? Sim, então, primeiro que a gente está nessa saturação do digital, né? A gente também está em busca do novo. E eu acho que esses filmes representam, em primeiro lugar, porque a gente quer conhecer a nossa história, né? Então existe uma curiosidade, existe a nostalgia da película, né? Como foi filmado, e existe a curiosidade do novo, né? Restaurado em 4K. Vamos lá ver como é que essas imagens ficaram. E aí vem os avanços tecnológicos, né? A IA, o que a IA contribui dentro desse processo de restauro. Então, eu acho que essas vertentes levam esse público para a sala, né? Assim, e geralmente não só quem assistiu ou quem ouviu falar de Chica da Silva, vai pela curiosidade de ver como que esses filmes se apresentam, né? Eu acho que a Cineop, nesses 21 anos, e aí são 2 décadas mesmo, a gente veio acompanhando todos os avanços do setor da preservação, né? Acompanhando e sempre colocando a preservação também como indústria, como ativo econômico, e ter esse espaço, né, de estreia ou de exibição é também um momento de valorização dessas produções que até então estavam guardadas nas cinematecas.
Então, acho que a gente teve, colaborou para uma quebra de paradigma. Então, assim, quando eu vejo um filme estrear, eu falo, gente, tá vendo como eu falei que o cinema brasileiro permanece vivo, independente do ano que ele foi produzido? Mas a gente precisa dar acesso. Então, essa sala de cinema complementa o ato da preservação também, porque ninguém vai preservar para manter o filme guardado na cinemateca. Então, a preservação ela só tem sentido quando ela tem e dá acesso, né? De você poder ver, de você poder ter a experiência desse cinema. Então, acho que essa conjuntura atual, misturando a curiosidade, a história, a nova geração, os avanços tecnológicos e a experiência de assistir esses filmes no cinema. Luiz Carlos Merkel aqui. Raquel, escuta, eu venho há vários anos, eu venho há vários anos aqui ao evento e eu até quero parabenizar, porque esse ano eu achei particularmente rico, instigante e com mesas nos dois grandes seminários de educação e preservação muito interessantes, né? Toda essa discussão entre preservação e a volta dos filmes ao mercado é fundamental. Mas a gente teve hoje pela manhã a leitura das duas cartas, né? E a minha preocupação é um pouco essa. Em janeiro a gente teve a leitura de uma carta também. Então a questão é essa, quanto elas avançam, essas cartas? Sabe, essas duas cartas de hoje e de janeiro, como elas estão avançando e o que nós, como jornalistas, comunicadores, sei lá o que, a gente ainda pode fazer, né? E quero reiterar de novo, a gente teve hoje pela manhã uma mesa sobre preservação em cima dos dois filmes Restauro, o Vento Norte, e eu com 80 anos gaúcho, 60 anos escrevendo, nunca tinha visto um filme, foi uma revelação, sabe? Então eu só posso agradecer, mas eu gostaria que tu comentasse um pouco essas coisas. Então, essa distância do tempo, né, quando a gente fala aqui 21 anos da Cineop, e olha, o que avançou? Exatamente isso. Esses documentos, né, que desde a primeira edição tem a Carta de Ouro Preto. Eu lembro do Carlos Magalhães me chamando lá na Cinemateca e falando: o que significa isso aqui, Raquel? Essa Carta de Ouro Preto falando da Cinemateca Brasileira. Eu falava assim: ué, Carlos, eu vejo de outra forma. Eu vejo que a Cinemateca é importante, por isso que ela está aqui na Carta de Ouro Preto. Então, escuta o que eles estão te dizendo. E é um pouco isso, são instrumentos, né, que a gente registra ali para marcar a época. E essas cartas, quando a gente olha, a gente vê e fala: não, ela serviu para alguma coisa. Talvez não de forma imediata, mas ela serviu. Do Fórum de Tiradentes, a mesma coisa. Quando a gente torna todo o trabalho que foi feito uma publicação, a gente fala: olha, não adianta falar que não existiu. Ela existiu. O que nós queremos? Uma política de Estado, uma política estruturante permanente. Essa política é uma construção. E aí, eu vejo muitas coisas que tiveram, não vou lembrar de todas, mas no livro eu falo um pouco delas, no meu texto, dessa construção desses avanços a partir dessas cartas. Por exemplo, a mais recente, que é tanto expresso no Fórum de Tiradentes, no grupo de preservação, que é obviamente, não tem como desconectar do que é feito aqui. Então, o grupo de preservação lá, a raiz é a Cineop, a criação da Rede Nacional de Arquivos. Se em 2006 a gente criou esse evento porque não tinha um banco de dados, não tinha um banco para você consultar essas cópias, não tinha uma integração entre as instituições de guarda, né? Não tinha minimamente uma possibilidade de discussão de quem são esses filmes e mostrar que esses filmes são do Brasil, são nossos. Com essa criação da Rede Nacional de Arquivos, que é, vamos dizer assim, foi nos últimos 3 anos a principal reivindicação do setor,
ela passa a existir. Ela foi fundada no ano passado, esse ano foi a primeira reunião do Conselho. É lento o processo, mas foi um avanço imenso de considerar a preservação dentro da política pública do Ministério da Cultura expressamente. Igual foi criado a rede de museus, o IBRAM, e é através desse instituto que se consegue recursos, né, que se consegue pensar em infraestrutura, que se consegue pensar em formação. Essa Rede Nacional de Arquivos e Acervos, que é uma realidade, cabe agora ao setor, à sociedade civil. Cabe agora ao setor, à sociedade civil. Infelizmente, foram só 5 edições que a gente contou com a colaboração dele. Mas ele foi um pouco meu professor, meu mestre, de me ensinar um pouco da preservação e de todas as implicações dela. Então, hoje, se a gente tinha, no passado, só Cinemateca do MAN e Cinemateca Brasileira, hoje a gente tem o Brasil sendo visto através dos museus de imagem e de som, através das suas cinematecas representativas de seus estados, que não existia no contexto de fala, de reconhecimento público dessas instituições, dessa questão da descentralização, da regionalidade, né, e aí discutindo o depósito legal, enfim. Então, esse encontro, ele foi e tem sido preponderante para que esses avanços sejam conquistados, mas por uma luta do setor. Aqui a gente só está a serviço deles. Raquel Andretos, do Brasil 247. Eu queria pegar um pouco sobre a perspectiva da economia criativa e falar um pouco do legado de mais uma edição aqui para Ouro Preto, em termos de emprego. O que isso gerou? Então, os números também têm sido impactantes, né? O nosso site, por exemplo, ele foi acessado, teve 95 mil acessos de 57 países, né? Então, quando a gente fez na pandemia, né, a Mostra Tiradentes foi acessada durante os 9 dias, a edição online, por 450 mil acessos lá fora. Mas já era uma mostra conhecida, já tinha um apelo, né, do contemporâneo. Quando eu vejo esse número de 95 mil acessos, quase que dobrou do ano passado para esse, eu falei, gente, estão prestando atenção, né, esse assunto realmente está valendo a pena, né? A gente teve esse ano um registro oficial de 100% de ocupação da rede hoteleira de sábado para domingo, aqui em Ouro Preto. Não é que a gente tem aqui, para você ter uma ideia, quando nós começamos era 1.100 leitos somente em Ouro Preto. Eu reuni a associação comercial, falei, gente, a gente já tinha uma experiência de Tiradentes. Falei, vai precisar ter investimento na rede hoteleira e gastronômica. Aqui é a cidade histórica mais visitada do Brasil, mas ela era um turismo diurno. As pessoas não permaneciam na cidade. E eu falei, aqui ninguém vem para ver um filme, que as pessoas vêm para permanecer. E tinha muita cultura das repúblicas, né? Do festival de inverno, da festa do 12. Então as repúblicas davam conta dessa demanda, né, vamos dizer, com um público muito jovem. Aí o turismo internacional, eles vinham e voltavam, né, enfim. Então a gente vê nesses 6 dias de evento como que isso vem se confirmando a cada ano, né? Então a gente fez uma conta que dentro das nossas contratações são 230 empresas contratadas, mais de 2.000 empregos diretos, indiretos, uma equipe de trabalho aí com um pouco mais de 130 pessoas. Realmente muito impactante para o tempo que dura o evento, né? E numa cidade que eu já vou renovar, que precisa receber mais investimentos. Aqui não tinha restaurante noturno. Os restaurantes eram self-service de Uno para receber o turista que vinha e que ia embora. Então, outro impacto aí que às vezes não é visível. A gente tem um trabalho com as escolas aqui muito grande, porque é uma cidade que a gente começou a perceber, quando nós chegamos, todo mundo falava, como é que faz para trazer Cineop para o meu distrito? Como é que faz para trazer para o meu bairro? Eu falei, não, gente, vocês é que vêm até aqui.
Então, as crianças, as primeiras escolas a se inscreverem são dos distritos, que está a 50 quilômetros, 30 quilômetros, 40 quilômetros. Tem distrito mais perto de Congonhas do que de BH. E aí, eles estão vindo pela primeira vez na própria cidade. A sua grande maioria. Porque a gente tem que lembrar de uma história segregada, porque os distritos foram criados, por exemplo, Lavras Novas, depois da abolição da escravatura, eles entregaram aquela terra para os escravos, entendeu? Então, nunca teve um trabalho de integração. E a gente viu que a possibilidade maior de integração, para a gente começar principalmente com a educação básica, para despertar esse pertencimento na cidade que são deles. Esse centro cultural, centro de convenções, que é um equipamento da UFOP, precisa ser ocupado por eles, em primeiro lugar, pelos ouropretanos. Então, assim, a gente tem números que realmente cresceram do ano passado para cá, mas a gente também tem esses impactos sociais fundamentais que não é à toa. Por que eu faço uma festa junina? Como é que uma festa junina dentro de um festival de cinema? Cara, tinha 4 instituições sociais que hoje esperam essa festa junina, porque é com o dinheiro das barraquinhas que uma delas levam estudantes para participar de Olimpíadas na área do esporte. Então, deram depoimentos. A outra faz um trabalho social maravilhoso de acolhimento de famílias. O outro faz campanha do cobertor quando é frio. Então, eu falei assim, eu preciso de colocar, eu preciso de olhar. A gente também está numa cidade universitária, Então, a gente acabou de ser criada aqui em Ouro Preto, que é também inspirado, na existência do evento, uma associação na área do audiovisual. Com certeza, o ano que vem a gente já vai ter filmes, não que não tenha, porque aqui sempre emprestou seu cenário para filmes, mas eu estou falando de um trabalho de jovens, de universitários que estão olhando, estão reivindicando o curso de cinema. É um viés político que a gente está atuando. Então, assim, não são 6 dias de evento, é um ano inteiro que nós estamos aqui, Esse Cine Vila Rica, essa peleja para esse cinema ser reaberto, não é possível. Agora, acabou de contratar os projetos de licitação, conversei longamente com o reitor, falei, reitor, nós temos que falar publicamente sobre esse cinema, entendeu? E aí, assim, nós estamos num governo que não olha para a cultura como prioridade, aqui em Minas. E esse contrato vem diretamente, via governo de Minas. Então, é uma série de coisas que um evento, ele acaba sendo um ato político permanente. E aí, político não é partidário, político no sentido de olhar o território onde que a gente está atuando. Aí, Ouro Preto, região, que 2 cidades muito próximas, Itabirito e Mariana, o nosso estado, o Brasil e o mundo. Natália Bocaneira, do Cinema com Crítica e do Coletivo Crítico. Para além da função social, todas as funções sociais que a gente está falando aqui, de tirar o profissional da preservação da invisibilidade, de valorizar o cineasta que por vezes tem essa obra guardada e que vem aqui, a gente vai ficar super feliz com a exibição do filme. Eu acho que o festival tem um viés de democratizar o acesso dessas obras que eventualmente ficariam esquecidas, que me emociona bastante. Eu queria que você falasse um pouco sobre o diálogo da Cineop, que eventualmente poderia ser vista como um festival mais nichado, com o público, com essa ideia de democracia, por favor. Então, gente, nós estamos falando de democracia num momento de muitas atenções que a gente tem que ter, E não tem como falar de preservação sem democratização, sem acesso, é que eu estava falando exatamente isso. Nessa edição também eu senti, não sei se a Tata Amaral, que veio a primeira vez, essas mulheres que já têm aí uma história, que já têm um acervo, mas vendo esses jovens chegando, fazendo filmes de acervo, e vendo ali como possibilidade do seu espaço. Por quê? A Cineop, toda vez que eu ia falar para um cineasta, um produtor, eles sempre falavam, a preservação não
o que contribuir, Raquel. Eu falei, como não? Quem faz seus filmes? Quem são donos dos seus filmes? Como é que eles vão estar no futuro? Como é que vai ser esse acesso? Como é que vai essa guarda? Então, isso mudou muito. Mas mudou e acho que vai mudar principalmente a partir desses jovens, que eles estão vindo com mais consciência. Eu não sei se é que eles estão fazendo. Nós tivemos que 2 sessões de curtas, só filmes com imagem de acervo. Então, não sei se são, não tem essa estatística, se são os primeiros curtas, se é uma coisa, não vou dizer fenômeno, mas se é um diferencial na produção contemporânea agora. Não lembro dessa quantidade de filmes com imagem de acervo em Tiradentes, por exemplo. Eu não lembro, não sei quem acompanhou essa produção. Então, quem já fez imagem, nem quem já fez um filme, eu lembro quando o André Novaes veio aqui apresentando, falando sobre o filme que ele fez da mãe dele, e ele deu exatamente esse depoimento. Agora eu estou entendendo o que é preservação, agora eu estou entendendo a dificuldade desse acesso. Então, assim, a mostra ela é democrática em todos os sentidos, né? Da possibilidade de você inscrever, de você exibir, da gente olhar no ponto de vista curatorial para esses filmes, organizar esses filmes. Além dos filmes presenciais, a gente tem uma parceria com a TV UFOP. Muitos os curtas que estão na TV UFOP não são os mesmos que estão presencial. Isso amplia ainda mais a janela de exibição. A TV UFOP tem um alcance em quase 100 municípios, se eu não me engano. Não sei se o Marcelino está aqui, ele consegue colaborar, porque eu esqueci. Mas eu lembro que há um tempo atrás, era 62 municípios assistiam a TV UFOP. E os curtas não têm janela de exibição. Então a gente faz esse trabalho também para além do evento e também fazendo essa conexão com a universidade através da Rádio UFOP, né, com conteúdos, mas principalmente com a TV UFOP. Não sei se eu respondi a sua questão na sua expectativa, mas a preservação em todos os sentidos, ela só faz sentido e se completa com o público. Raquel, o pessoal da Anistia 79 está aqui, que venceu Tiradentes, e se não fosse o arquivo que foi gravado em Roma, a gente não teria esse vídeo, esse filme sensacional. Sim. Mais alguém, gente? Mais alguém quer perguntar? Mais alguém vai perguntar? Bom, gente, eu queria agradecer mais uma vez a presença de vocês, a sensibilidade, o empenho, o trabalho. Vocês são parte fundamental da nossa história, amplamente na Cineop Tiradentes, daqui a pouquinho em BH. Sem as imagens que vocês produzem, sem as notícias, né, sem a gente poder mostrar o evento para fora dele, a gente também não estaria aqui, todos nós juntos, fazendo e registrando mais uma edição, mais uma conquista. Então, de coração, com muita gratidão, com muita emoção, daqui a pouco eu vou... A gente vai chegar, a gente abre, olha aquela praça, eu não aguento. A gente chega no fim e fala, não, tá dando tudo certo, né? Assim, estamos conseguindo. Também vem uma emoção forte aqui dentro, mas eu tenho um carinho por cada um de vocês e sou muito, muito, muito grata, eu e toda a minha equipe, assessoria de imprensa, sobre o comando e a liderança da Josane, que eu também admiro muito. Esse trabalho que vocês fazem merece tombamento. Muito obrigado. Olha o bichinho. A borboleta. Ela pousou exatamente na... Você não vai poder mexer mais. Não, já botei aqui até que pra carregar, pra descarregar. Tem que deixar isso. Deixa ela. Você tá fazendo arquivo. Estamos. Você tá produzindo. Criando história. Ele grava todos os